Irei apresentar sobre o capítulo 27, roteamento na internet e protocolos de roteamento. Irei introduzir o assunto, falar também sobre roteamento estático versus dinâmico, roteamento estático nos computadores e a rota default, roteamento dinâmico e roteadores, roteamento internet global, conceito de sistemas autônomos, os dois tipos de protocolo de roteamento na internet, rotas e tráfego de dados, protocolo RGP e protocolo RIP. Os capítulos anteriores do livro foram trazidos conceitos sobre encaminhamento de datagramas, também como o IP utiliza a tabela de encaminhamento para pular o next hop de cada datagrama. E nessa apresentação será tratado sobre a propagação das informações de roteamento que são utilizadas para criar e atualizar tabelas de encaminhamento, descrevendo protocolos atuais e explicando a distinção entre protocolos de roteamento internos e externos. No capítulo de roteamento IP, ele traz o conceito de dois tipos de roteamento. O primeiro tipo é o roteamento estático, que é caracterizado por criar uma tabela de encaminhamento quando o sistema é inicializado. E a partir do momento que o sistema é inicializado, essa tabela não é atualizada mais. E quando for adicionar novas linhas nessa tabela, isso é feito manualmente. Então essas rotas não se alteram durante o processo. E o segundo tipo de roteamento é o roteamento dinâmico, que é caracterizado por criar uma tabela de encaminhamento, assim como roteamento estático no início do sistema. Porém, essa tabela é atualizada constantemente para garantir uma rota ótima para cada datagrama. No outro capítulo sobre roteamento estático nos computadores e rota default, diz que roteamento estático é simples, não necessita software para roteamento adicional. A maioria dos computadores utilizam esse tipo de roteamento e ele possui algumas vantagens. Uma das vantagens é não gera tráfego de rede e a segunda não é necessário nenhum ciclo de CPU para propagar informações. Por que essas duas vantagens? Essas duas vantagens estão relacionadas ao conceito que o roteamento estático não necessita ficar atualizando sua tabela de roteamento. Isso faz com que ele inicie somente quando o sistema é inicializado e não mexe na tabela mais. Só que possui desvantagens também. A primeira é que ele é inflexível e a segunda é que não se adapta em função de falhas ou mudança na topologia de rede. Aqui ao lado a gente pode encontrar uma imagem onde tem um roteador com o IP 192.168.1.254 e uma rede de Ethernet com 4 computadores, com a submáscara 192.168.1.1/24. E abaixo a gente encontra a tabela de roteamento estático desse esquema acima. Na primeira linha vai vir o gateway da rede, a máscara 255.255.0.0 e o next hop, que é direta. Na segunda linha vai vir a rota padrão, que no caso a máscara vai ser 0.0.0.0 e o next hop vai ser 192.168.1.254, que é o endereço do roteador. Quando tratamos sobre roteamento dinâmico e roteadores, a maioria dos roteadores não é suficiente roteamento estático. Para isso é utilizado roteamento dinâmico. Nessa figura que a gente vai ver ao lado, que possui 3 redes de Ethernet e 2 roteadores interligando elas, onde o roteador 1 interliga a rede 1 e rede 3 e o roteador interliga a rede 2 e rede 3. Poderia utilizar roteamento estático nesse caso e adicionar a rota na tabela de encaminhamento quando o sistema for inicializado. Porém, quando uma nova rede fosse adicionada, a tabela de encaminhamento deveria ser adicionada à linha
para esse encaminhamento manualmente, o que ficaria muito desgastante a cada entrada de uma nova rede dever criar uma nova linha, porém manualmente. Isso não é uma boa prática. Para isso, eles criaram o roteamento dinâmico, porque quando o sistema está sendo executado, uma nova rede quiser entrar na tabela de encaminhamento, o roteamento dinâmico vai perceber isso e vai adicionar ela automaticamente, fazendo com que tire todo o trabalho necessário manualmente. Quando tratamos sobre roteamento internet global, diz que a internet utiliza uma hierarquia de roteamento e grupos de roteadores. O que foi tratado sobre roteadores e troca de informações entre eles, a gente viu que é tratado somente para internamente um grupo de roteadores, que é o nome dado a um conjunto de roteadores perto. Porém, quando se trata de a internet toda, isso vai ser prejudicado pela internet. Por isso é criado grupos de roteadores e criado a hierarquia de roteamento. Os roteadores são divididos em grupos e cada grupo troca informações entre si e apenas alguns resumem tudo e liberam para os outros grupos. Com esses conceitos vêm as seguintes perguntas: que tamanho é o grupo de roteadores? Qual protocolo é utilizado por padrão? E qual a representação dessas informações? O tamanho desses grupos não são definidos, assim também como o protocolo e a representação das informações não são definidos como padrão. Isso vai da pessoa que está desenvolvendo. Eles somente deixaram a arquitetura flexível para ser possível lidar com diversas variações de organizações. Quando entramos no conceito de sistemas autônomos, para tratar sobre grupos de roteadores, utiliza-se o termo sistema autônomo. Pode-se pensar no sistema autônomo como um emaranhado de redes e roteadores controlados por uma única autoridade administrativa, que pode ser tanto um ISP, um provedor de internet, ou uma corporação interna, ou uma grande universidade. Pode ser definido um sistema autônomo separado para cada filial. No caso, se uma organização muito grande, depende muito dessa organização, se ela vai querer criar um sistema autônomo para cada filial sua ou não. Na maioria, a escolha do tamanho do sistema autônomo é feita por razões econômicas, técnicas ou administrativas. O próximo capítulo vai tratar sobre os dois tipos de protocolos de roteamento na internet. O primeiro deles é o Interior Gateway Protocols, IGPs. Ele fala que é utilizado por roteadores para se comunicarem entre si dentro do mesmo sistema autônomo. Então, esse protocolo é utilizado apenas interiormente, como o próprio nome diz. Já o segundo protocolo, que é o Exterior Gateway Protocols, EGP, é utilizado para comunicação entre roteadores de sistemas autônomos distintos e geralmente são mais complexos de instalar e gerenciar os serviços. E como dito anteriormente, ele resume todas as informações antes de transmitir elas para o outro sistema autônomo, para que diminua o tráfego na rede. Sobre rotas e tráfego de dados, eu trouxe um diagrama, um desenho aqui, que vai explicar muito bem essa questão de rotas e tráfego de dados na internet, que é o que? Nós temos dois ISPs, um ISP primeiro, para poder receber os dados do outro ISP, necessita enviar as rotas primeiramente, para depois ele poder receber como encaminhamento os dados pelo segundo ISP.
Então, o tráfego de dados flui na direção oposta do tráfego de roteamento, ou seja, conforme o desenho que está sendo ilustrado. E quando a gente trabalha sobre protocolo BGP, que é protocolo de roteamento de borda, ele é um dos EGPs, ou seja, um protocolo de gateway externo, e ele possui 3 características. A primeira é roteamento entre sistemas autônomos. Então, por ele ser um EGP, ele fornece informações a nível do sistema autônomo, ou seja, são dados todas as rotas como um caminho de sistemas autônomos. Segunda característica desse protocolo é a provisão para as políticas, ou seja, ele permite que tanto o receptor e o emissor imponham políticas para a transmissão de dados. E terceira característica é a capacidade de roteamento trânsito, ou seja, classifica um sistema autônomo como um sistema trânsito se o tráfego puder passar por ele, ou como um sistema stub se ocorrer o contrário, ou seja, não puder passar o tráfego por ele. O próximo protocolo que é trazido é o protocolo RIP, que possui 3 características também e é considerado um dos IGPs, ou seja, protocolo de gateway interno. Então ele vai trabalhar somente dentro de grupos de roteadores. Então a primeira característica dele é roteamento interno a um sistema autônomo, ou seja, ele é projetado como um IGP, como foi dito, e é usado para trocar informações com outros roteadores dentro de um sistema autônomo. E a segunda característica, métrica de contagem de saltos. Então é feita a medida em saltos, hoops, e a cada rede entre a origem e o destino conta um salto. E uma rede diretamente conectada vai estar a um salto de distância do nó anterior. E a terceira característica, envio em multicache ou broadcast, onde o RIP é destinado ao uso em redes locais que suportam multicache ou broadcast, por exemplo, a Ethernet. A versão 1 do RIP utiliza o broadcast IPv4 e a versão 2 permite a entrega via multicast. E é isso, muito obrigado.